Boas, vamos lá, vamos de novo, galera, é nóis. Bora então, seguinte, acabando quase o controle de constitucionalidade, vamos lá para mais uma das ações do controle de constitucionalidade. Deixa eu só aqui, o que aqui tá acontecendo aí? Aí, beleza. Vamos para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, tá bom? O que é definição, ADO? ADO é um instrumento processual, é uma ação constitucional, né? Que tem natureza na Constituição, que está prevista na Constituição, que serve para, num processo objetivo, né, de forma abstrata, verificar e declarar uma omissão inconstitucional. Ela, na verdade, ela reconhece a mora do legislador ordinário em regulamentar um direito ou uma determinação prevista na Constituição. Tá? Então, ela é mais uma das formas de controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, tá bom? É uma ação, é algo que movimenta, que dá início à jurisdição e faz com que o Poder Judiciário reconheça a mora, o atraso, a inércia daquele que tem que regulamentar cumprindo os deveres do Constituinte. Tá bom? Está previsto aonde? No artigo 103, parágrafo 2º da Constituição e também na Lei 9868 de 99, a lei que trata da ADI, ADC, ADO, tá bom? Vocês verifiquem lá, tudo o que nós vamos falar está nessa lei e no artigo 103, parágrafo 2º. Beleza? Bora então, seguinte, quais são as normas que precisam de regulamentação? Aqui eu vou lembrar vocês que nós já falamos sobre isso lá no mandado de injunção. O mandado de injunção tem quais as normas que precisam, quais as normas constitucionais que precisam de regulamentação. As normas que aqui nós estamos falando que precisam de regulamentação são aquelas normas que, segundo José Afonso da Silva, possuem eficácia limitada, que por si só não se bastam, precisam de algo para alcançarem a finalidade do Constituinte. Ou seja, são aquelas normas que têm previsão na Constituição, mas dependem, para chegar na vida das pessoas, para surtirem seus efeitos, de uma atuação do legislador, fazendo um caminho aqui, levando essa norma até a pessoa, tirando essa norma da Constituição e colocando ela no mundo dos fatos, tá? Então, a ADO incide sobre normas constitucionais de eficácia limitada. Lembro para vocês que lá na aula de mandado de injunção eu falei da norma de eficácia plena, que não precisa de qualquer regulamentação e não pode sofrer contenção, e as normas de eficácia contida, que não precisam de regulamentação, mas e possuem eficácia plena, mas podem sofrer contenção pelo legislador ordinário. Vejam lá essa aula aí. Beleza? Seguinte, diferença de mandado de injunção para ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O mandado de injunção é controle difuso de constitucionalidade, é controle de constitucionalidade concreto. Por quê? Porque ele verifica uma causa, ele verifica uma situação de uma pessoa que não consegue exercitar um direito vai ao juiz impetrar esse mandado de injunção para que o juiz concretize esse direito para ele. Já a ADO, não, é controle abstrato, né? É controle em tese, por via direta de inconstitucionalidade. Aqui não tem um caso por detrás na ADO, não tem uma situação concreta de um cidadão que está sofrendo com a falta de norma. Na ADI sim, tem um cidadão lá que está sofrendo, tem uma pessoa que está sofrendo por causa da falta da norma regulamentadora. Na ADO não. Na ADO não tem em tese uma pessoa por detrás. É uma situação hipotética, uma discussão em tese. Tá? A gente sabe que diversas pessoas vão estar com esse problema,
que não estão podendo exercitar direitos ou estão tendo seus direitos violados, desrespeitados por conta da inércia do legislador. Então, cabe a DO para essas situações abstratas. Já para situações concretas, situações específicas em que há uma pessoa sofrendo prejuízo, e daí cabe o mandado de injunção. Tá bom? Seguinte, qual é o objetivo? Eu já falei, qual é o objetivo da DO? O objetivo da DO é fazer suprir a inércia constitucional, fazer suprir a inconstitucionalidade por omissão, fazer o quê? Que o legislador, fazer destravar o legislador para que ele faça, para que ele regulamente a Constituição. Então, ele objetiva suprir uma omissão inconstitucional. Tá bom? Competência para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Você já sabe, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver na sequência, acho que a última aula, controle de constitucionalidade no âmbito dos estados. E aí nós vamos ver se tem ADO no âmbito do Tribunal de Justiça, tá? Vamos lá, mais à frente teremos essa aula. Legitimidade ativa. Quem são os legitimados ativos? Quem pode propor, quem pode ajuizar essa DO? As pessoas que podem ajuizar essa DO, vocês já estão cansados de saber, são as pessoas lá do artigo 103 da Constituição, né? Façam a leitura certinha, eu já li umas 2 vezes, não vou ler hoje, tá? Mas as pessoas do artigo 103. Obviamente que se a autoridade omissa, né? A autoridade omissa não pode ajuizar a DO. Imagine que uma lei de iniciativa do presidente da República. Ele não pode reclamar da omissão porque se é ele que precisa dar início ao projeto de lei, é ele que precisa levar no Congresso Nacional o projeto de lei. Então, a regra, as pessoas que podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão são as pessoas do artigo 103, com exceção da autoridade legiferante omissa. Essa não, né? Como é que ela não vai ajuizar uma ação para ver declarada, para ver reconhecida e declarada uma omissão sua própria? Não, então é óbvio, né? Participações do PGR e do AGU. O Procurador-Geral da República, ele pode, né, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas nas ações em que ele não ajuizar, ele participará do processo como fiscal da lei, né? Como fiscal da ordem jurídica, fiscal dos princípios constitucionais, e ele vai dar o parecer do Ministério Público dizendo o que o Ministério Público acha daquela demanda, se ela precisa ser julgada procedente ou improcedente. Quem mais participa? O Advogado-Geral da União. Nós já vimos que o Advogado-Geral da União, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, ele vai atuar como o advogado da lei, né? Quando se impugna de inconstitucional uma lei, o Advogado-Geral da União ele é chamado para fazer a defesa do texto impugnado, porque, como nós já falamos, aquele texto, né, foi elaborado pelos representantes do povo, eleitos democraticamente, e entende-se que essas pessoas, presume-se que essas pessoas não cometem inconstitucionalidades, tá? Mas aqui no caso é diferente. Como não tem um texto impugnado, como não existe uma contrariedade expressa à Constituição, mas sim uma omissão inconstitucional, não tem o que ele defender. Mas a lei permite que ele venha a falar no processo, tá? E também a lei que trata da DO, ela também permite a figura do amit curia, que nós já vimos semana passada, que é aquela pessoa que vem trazer mais pluralidade ao debate constitucional, vem para trazer novos conhecimentos, novas fronteiras, né, para esse debate que está sendo travado no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Requisitos da inicial. Quais são os requisitos? O que precisa conter na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Ora, obviamente que precisa haver a indicação, né,
de qual dispositivo constitucional que não foi regulamentado. Isso é óbvio, né? E o pedido do reconhecimento da mora legislativa. Não tem como indicar a lei porque não tem uma inconstitucionalidade, não houve a inconstitucionalidade, ela não se expressa. A inconstitucionalidade está no não expressar, está na omissão. Então vai dizer o quê? Não existe, e não tem como provar o que não existe, né? Não existe no ordenamento jurídico brasileiro lei que regulamente o dispositivo tal da Constituição. E com isso pessoas estão sofrendo ofensas em suas liberdades, pessoas não estão podendo exercitar seus direitos constitucionais, os órgãos, por exemplo, as próprias pessoas jurídicas de direito público não estão podendo exercitar certas atribuições que a Constituição lhe conferiu, porque falta uma legislação específica. Tá bom? Requisitos inicial. Eficácia da decisão. Olha, aqui é um problema, né? Porque não tem como o Poder Judiciário determinar, por exemplo, que o legislador faça a lei. Não há como ele determinar que o legislativo faça uma lei. Não, porque poder não manda, né, em poder. Tá? Ele pode, no máximo, segundo essa lei, aqui na ADO, cientificar, né, constituir em mora o poder legiferante, o poder legislativo, ou, se for o caso, um projeto de lei que precisa iniciar pelo presidente da República, que é um poder também, constituir em mora, dizer, ó, senhor presidente, ó, Congresso Nacional, ó, Câmara dos Deputados, ó, Senado Federal, o senhor está em mora, em atraso com a regulamentação de um dispositivo constitucional. Por favor, faça essa lei para que as pessoas possam desfrutar desse direito. É o máximo que ele vai fazer, que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, se for com relação a poderes, tá? Vamos daqui um pouquinho, a gente fala mais sobre essa decisão, porque na verdade lá no mandado de injunção ele adota teorias diferentes, ele concretiza o direito. Se um particular uma pessoa chega lá numa situação, ele vai dizer, ó, na falta de lei eu vou regulamentar de certa forma, né? Eu vou concretizar, levar esse direito de você à Constituição. Aqui, como é algo em tese, é algo em abstrato, a regra é que ele não concretize, né? A regra é que ele constitui mora a pessoa para legislar. Mas recentemente nós tivemos uma decisão na ADO 26, lá da homofobia e transfobia, em que o Supremo Tribunal Federal disse, né, que essas condutas homofóbicas e transfóbicas encaixam-se, amoldam-se como crime nos termos da lei do racismo, tá? Então houve ali uma novidade, né, em que o Supremo Tribunal Federal, em tese, ele concretizou, ele atuou como se um legislador fosse, tá bom? Mas resguardadas ali a questão de fundo, né, que havia violação aos direitos das pessoas. Eu vou falar daqui um pouquinho mais sobre isso, espera aí um momento. Tá bom? Eficácia da decisão, ciência da omissão ao poder, né? Ciência da omissão. Ó, senhor poder, o senhor está omisso aí na regulamentação. O poder vai dizer assim, ó, maravilha, beleza. Ou então, nessa decisão, ele vai constituir um prazo para a elaboração não de lei, mas de uma espécie normativa faltante. Imagine que é o CONAMA, né? É o IBAMA, é o IFAM, é qualquer órgão administrativo que precise editar um regulamento sobre certo assunto para dar eficácia a um direito fundamental. Tá? Não um poder, mas um órgão da administração. O órgão da administração são órgãos administrativos, não são poderes. Esse sim, se a omissão for de um órgão administrativo, o Supremo Tribunal Federal determinará que seja elaborada essa regulamentação no prazo de 30 dias. Beleza? Agora sim, para ficar ridiculamente fácil essa questão de ADO, eu trouxe dois exemplos aqui que são bem emblemáticos e nos permitem verificar uma omissão inconstitucional. ADO número 31. ADO número 31, ela foi uma ADO ajuizada, né, em razão do que dispõe o artigo 153, 7 da Constituição. Olha o que diz o 153, inciso 7º da Constituição. 153, olha lá. Compete à União instituir impostos sobre 7 grandes fortunas nos termos da lei complementar.
Eu pergunto para vocês, onde está a lei complementar que estabelece o imposto sobre as grandes fortunas no Brasil? Ela não está porque ela não existe, não há essa lei, tá? Não há essa lei sobre o imposto de grandes fortunas no Brasil. O que aconteceu? Teve o governador do Rio de Janeiro, ele ajuizou uma ADO, né? Ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão em razão da omissão, né, legislativa com relação ao artigo 153 da Constituição, tá? A atitude de ajuizar essa ação, o governador pode, nos termos do artigo 103 da Constituição, foi excelente, ótima a iniciativa dele. Ocorre que essa ação foi extinta sem resolução de mérito. Por que ela foi extinta sem resolução de mérito? Porque lhe faltava a pertinência temática. Lembram quando nós falamos da pertinência temática? Lá naquela aula, não sei se foi na aula de introdução ou na primeira aula de ação direta de inconstitucionalidade, nós falamos de que os legitimados, eles precisam encontrar relação com o tema objeto da ação. Ou seja, eles têm que ter uma pertinência, tem que aquela ação que eles estão ajuizando tem que surtir efeito sobre ele, tá? E daí o Supremo Tribunal Federal, na realidade o Supremo não, foi o ministro Alexandre de Moraes, ele não verificou pertinência temática no governador do Rio. Ele disse, não, beleza, governador, a sua atitude é massa, show de bola. Mas esse imposto aí, o que tem a ver o Rio de Janeiro com esse imposto aí? Qual é a pertinência temática do Rio com esse tema? Esse imposto aí é um imposto federal, teria que outra pessoa exigir ajuizar essa ação, né? Não o governo do estado do Rio de Janeiro, que não sabe nem se terá alguma repartição da arrecadação sobre o imposto, então a princípio não se verifica a pertinência temática e a ação foi extinta sem resolução de mérito, tá? Então nós verificamos aqui, eu gosto desse exemplo por quê? Porque ele esclarece uma omissão, ele demonstra uma omissão porque não tem a lei complementar sobre o imposto de grandes fortunas e ele também fala da pertinência temática. Mais um exemplo, ADO número 26, é a ADO da homofobia e da transfobia. Qual é o dispositivo constitucional violado por omissão? Qual é o dispositivo constitucional violado por omissão da ADO número 26? Tá? Ajuizaram a ação por quê? Para ver reconhecida a omissão inconstitucional com relação a qual dispositivo da Constituição? Artigo 5º, inciso 41 da Constituição. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 41 da Constituição. Artigo 5º, inciso 41 da Constituição. Diz o seguinte, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais. O que significa dizer isso? Isso aqui é um comando constitucional para quê? Senhor legislador ordinário, o senhor deve punir toda a ofensa à liberdade estabelecida na Constituição. Tá? Todo e qualquer tipo de ofensa aos direitos fundamentais e às liberdades fundamentais, o senhor deve punir. Certo? E na Constituição nós sabemos que nós temos liberdade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, não há, ou seja, há total liberdade amorosa, né? Há total liberdade de relacionamentos, desde que você não se relacione amorosa e sexualmente com crianças. Não importa o gênero da pessoa com quem você vai se relacionar. Né? A liberdade, total liberdade do relacionamento amoroso e sexual. Todos têm essa liberdade. Não tem o Estado que se intrometer na vida das pessoas e muito menos as outras pessoas se intrometer. Tá? Só que não há no Brasil uma lei que puna o preconceito e a discriminação em razão da opção sexual. Não há. Então o que existe? Existe, na verdade, uma omissão inconstitucional. Existe uma inconstitucionalidade por omissão do Constituinte
que não estabeleceu a lei que pune o preconceito e a discriminação e a segregação de pessoas em razão da opção sexual. Tá? Por conta disso, foi ajuizada a DO número 26 para ver reconhecida essa omissão inconstitucional. E na DO número 26 foi reconhecida essa omissão inconstitucional e ainda por cima o Supremo Tribunal disse o seguinte, ele concretizou o direito, ele disse, enquanto o legislador não fizer essa legislação, essas condutas de preconceitos e discriminação, elas se encaixam, devem ser punidas nos termos da lei do racismo, né? Na lei que trata das condutas de racismo, tá bom? Então, essa ADO número 26, ela permite verificar essa ofensa por omissão à Constituição. Tá beleza? Galera, compreendidos? Fico à disposição dos senhores e das senhoras para sanar dúvidas sobre o tema e lembro-lhes de que o podcast, o nosso Direito Constitucional, também tem esse assunto. Você pode lá estudar realizando outras atividades, né? Estudar realizando, por exemplo, atividade física. Fechou, galera? Aquele abraço, fui, tamo junto, até a próxima!